Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Nesta manhã maravilhosa, o Senhor vem aqui falar com você através da palavra do Senhor, porque esta palavra fala conosco, né? Só você abrir a palavra de Deus, Bíblia Sagrada, livro abençoado que o Senhor deixou para nós. É a palavra viva do Senhor. E nesta manhã ele quer dizer para a gente que ele está vindo, né, acalmar a nossa tempestade, a tempestade que está te afligindo, a tempestade que veio para você pensar que você vai acabar, que está tudo acabado. Mas o nosso Deus nesta manhã quer dizer para você que você pode se acalmar porque não está tudo terminado. O Senhor é aquele que acalmou o vento, acalmou a tempestade do mar, né? Porque vinha grandes ventos querendo assolar aquele barco onde estava ali o nosso Jesus e os seus discípulos. Mas os discípulos acordaram Jesus, porque Jesus estavam dormindo, né? Sossegado, porque ele disse: passemos para o outro lado. E quando Jesus fala para você, quando Jesus promete uma coisa para você, você pode ter certeza que ele vai se cumprir. Você pode ter certeza que você não morrerá sem ver a promessa do nosso Deus em sua vida. Então, naquele tempo ali, ele estava passando para outra margem e os discípulos com ele, mas ele foi dormir sossegado na polpa do mar. Ele estava ali dormindo. Esta palavra está em Marcos 4:35, você pode abrir a sua Bíblia e ver aí que o nosso Jesus, ele disse para os discípulos: passemos-nos para a outra margem. Então Jesus prometeu para você que você não vai morrer enquanto a sua promessa não for cumprida em sua vida. E o Senhor falou para aqueles discípulos, né? Porque eles temeram. Quando esse Jesus estava ali dormindo, eles bateram, chamaram Jesus. Ele estava ali dormindo e chamaram Jesus. Mas, de repente, quando Jesus levantou, né, ele disse: Mestre, não importa que perecemos? Muitas vezes a nossa pergunta para Deus é: Senhor, será que é o meu fim? Será que o Senhor não está mais olhando para mim? Mas o Senhor disse que no mundo tereis aflição, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, e nós estamos aqui. É porque o Senhor tem promessa em nossas vidas. Pode passar guerra, pode passar o que passar na sua vida, mas enquanto Deus não cumprir a promessa em sua vida, você não vai descansar. Então ele disse, no 39, versículo 39, ele diz: e ele, despertando, repreendeu o vento, disse ao mar: cala-te, e o vento aquietou, e houve grande bonança, e disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Olha só o que o Senhor Jesus está perguntando para mim e para você. Por que somos tão tímidos? Se vem uma tempestade em nossas vidas, talvez a gente não é aquela tempestade de água, não é aquela tempestade no meio do mar, que nós não estamos ali no meio do mar, muitas pessoas não estão no meio do mar, mas a tempestade pode ser um filho que está te dando trabalho, pode ser um marido, pode ser uma esposa. E o Senhor diz: por que sois tão tímidos? O meu poder está em tuas mãos, basta crer. Diga que essa tempestade, ela se acalme, manda ela parar, porque o Senhor Jesus, ele está dizendo para mim e para você: por que sois tão tímidos? Não tendes fé? Eu tenho fé. Eu muitas vezes vejo a tempestade passar por mim e eu tenho certeza que não vou ser engolida por ela. Não vou ser abatida. Nunca fui abatida. O Senhor Jesus, ele cuida de nós. O Senhor Jesus, ele cuida de mim, cuida de você, cuida dos seus filhos, cuida da nossa parentela, porque ele ama aquele que serve a ele. Se você é um servo, se você é uma serva, se você tem convicção que você está aí servindo a Deus, então você pode ter certeza que ele não vai deixar você perecer nessa tempestade. Ele está dizendo: aquieta a tempestade, aquieta vento. Você não vai
tragar minha serva, você não vai assolar com a vida do meu servo. Às vezes a gente fica triste porque o nosso coração é de carne, a nossa vida às vezes passa por coisa que a gente acha que não vai conseguir chegar do outro lado, aonde Jesus falou que nós íamos chegar. Se ele prometeu, você pode ter certeza. Ele prometeu salvação para a vida da sua filha, do seu filho, da sua parentela. Sossega o teu coração. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Pode passar, pode estar lá na sarjeta, no mundo das drogas. Pode estar ali, se acabando na bebida, que o nosso Jesus, ele prometeu que ele vai buscar. E quando ele promete que vai chegar lá, ele vai, porque ele diz, passemos para o outro lado. Não é, será que vamos passar? Não, vamos passar, porque a gente pode até passar muitas lutas, muitas coisas em nossas vidas. Mas a palavra de Deus é aquela que não passa. A palavra de Deus é promessa para aqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã. Que o Senhor Jesus, ele disse, passemo-nos para o outro lado. E você vai passar. Você vai passar o Jordão, vai passar o mar, vai passar o que tiver de passar. Mas confia em Deus, não desista do Senhor. Diga para Ele que você o ama. Diga para Ele que você confia na promessa que Ele fez para você. Porque esta palavra, esta que está a palavra de Deus, a promessa dela é para aqueles que crê. Não é promessa para aqueles que vivem só em Israel, que viveu só em Israel. Que, né, muitas vezes a pessoa acha que só o povo vai ser salvo de Israel, de jeito nenhum. Jesus estendeu, sabe, a misericórdia dele é grande. Ele estendeu a graça por toda a terra. Ele não morreu na cruz do Calvário para salvar um pouquinho assim de pessoas, não. Foi pela uma multidão inteira. Basta nós querer. Se você quer, você vai conseguir, porque a palavra, ela te conforta, ela é viva, ela é eficaz. Então você vai crer nesta palavra e o Senhor Jesus vai levantar uma grande legião de anjos, né? O Senhor Deus vai enviar uma grande legião de anjos do alto do céu para trazer a sua bênção para você, para mandar aquietar este mar que está bravio, estas trevas que está te assolando. Você não vai ficar assim. Crê em Deus, crê em Jesus, crê no Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que Jesus, quando subiu, disse, eu vou, mas eu vos enviarei um Espírito Consolador. É esse Espírito que tem que reinar dentro de nós. É esse Espírito de Deus, esse Espírito que veio no dia que Jesus subiu. Ele desceu e entrou dentro do coração do povo, dos servos de Deus. Quem crê e for batizado será salvo e terá a vida eterna. Mas precisa continuar crendo, precisa continuar ali, ó. Não é só batizar e achar que está livre do pecado. Porque do pecado ninguém fica livre até que Jesus volte. Porque a Bíblia nos diz, ela nos afirma dentro da palavra do Senhor que o pecado, ele de tão perto nos rodeia. E aí você tem que repreender esse pecado. Porque, Senhor, repreende esse pecado que de tão perto me rodeia. Eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu preciso guardar dentro da tábua do meu coração esta palavra do Senhor. Esta palavra eu tenho que guardar dentro da tábua do meu coração. O servo do Senhor, o homem segundo o coração de Deus, Davi, ele quem diz. Lá no Salmo 119, versículo 11, ele está dizendo que guardou a palavra do Senhor dentro do coração para não pecar contra Deus. Então, quando a gente guarda a palavra de Deus, a gente não peca. Quando a gente guarda a palavra do Senhor, a gente não peca contra Deus, porque essa palavra, ela nos afirma que se a gente crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Crê nesta palavra, meu irmão. Se o teu filho está desandado, se tua filha está desandado, a sua esposa, o seu esposo, o Senhor Jesus pode mandar aquietar agora, né? Pode mandar parar essa tempestade que está aí assolando a sua vida. Crê no Senhor Jesus, porque Ele pode todas as coisas em sua vida. Só Ele.